Quem aí conhece nosso pastor, ele é de apertar a gente mesmo, né? E a gente está aqui para isso mesmo, para servir a Deus. Glória a Deus, queridos. Boa noite. Vocês estão bem? Nosso culto já começou. Nós vamos continuar agora conversando um pouquinho daquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu gostaria de começar agradecendo o pastor Lucas, Camila, pela confiança e todos aqueles que me apoiaram e me ajudaram para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu sou mãe de duas e quem é mãe sabe que é toda uma logística para que a gente consiga se concentrar. Hoje eu tive a tarde livre para poder orar, gente, isso é um privilégio para quem tem família. Então, muito obrigada para todos vocês que foram e são suportes na minha vida. Mas, enquanto eu estava orando a respeito do que nós íamos conversar essa noite, o Senhor me trouxe à memória 2 ministrações que aconteceram aqui no Verbo da Vida, que mudaram a minha forma de ver o mundo, a minha forma de me importar e, de fato, mudaram a minha vida. E você pode escutar isso e falar, olha, eu tenho quase certeza que foi naquela conferência honra, porque o pastor Carlos ministrou tão maravilhoso. Não, e quando o João Roberto veio aqui, e o Edilson de Lira, gente, eles têm uma unção maravilhosa, e de fato eles têm, queridos. É muito bom receber ministro de fora, mas sabe por quê? Algumas vezes nós recebemos mais os ministros de fora por causa da nossa expectativa. Porque quando o pastor vem aqui e fala, vai vir um ministro de fora, você fala, opa, uma unção diferente. Mas as 2 ministrações que impactaram minha vida aconteceram de pessoas que estão aqui, sentadas junto com a gente. E a primeira delas foi da nossa irmã, Samara Brezan. Ela pregou quinta-feira passada, ministrou poderosamente. E não diferente disso, a ministração que ela deu foi lá no 2º prédio. E eu lembro até hoje, eu tenho ela salva no meu celular, porque de fato essa ministração, ela me salvou. Ela mudou a minha vida, ela mudou o meu relacionamento. E a segunda pessoa foi a mestre da nossa casa, a Thalita Matos. Ela ministrou também há um tempo muito atrás, sobre algo que fez eu me portar diferente através das pessoas. E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Amém? Pode pôr o título para mim, por favor. Cartas vivas, aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque você é bom em todo tempo. Eu declaro em nome de Jesus que nós teremos um tempo proveitoso. Eu declaro, Pai, que a palavra ministrada cairá no bom solo do coração dos meus irmãos, ó Pai. Que eu possa ser um canal desobstruído para falar e fazer aquilo que você deseja. Espírito Santo de Deus, esse culto é teu. Você tem liberdade entre nós. Sabe, há um script, há uma mensagem a ser pregada, mas nós não nos importamos de mudar tudo se for guiados por ti. Obrigada por cada irmão que está aqui. Eu declaro em nome de Jesus que nós não teremos distrações, mas nós estaremos aqui inteiros para ouvir aquilo que você deseja falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Para a gente conseguir compreender um pouco mais do que significa cartas vivas, eu gostaria de voltar com vocês lá no início. Então, em Gênesis 1:1, eu vou ler na versão King James atualizada. Gênesis 1:1. Diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos aqui que Deus criou todas as coisas através da palavra. Ele disse, haja, e assim aconteceu. E no decorrer dos versos, você vai ver Deus criando todas as coisas. Ele cria o céu, a terra, as águas, as árvores frutíferas, os animais, as aves. E lá no verso 26, eu vou pular para esse, Gênesis 1:26 diz assim, então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem ao chão. Aqui está falando de mim e de você, viu, queridos? E aquele ser vivente que se move ao chão também conta como barata, rato. 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou.
Queridos, o Senhor nos criou à imagem e semelhança dEle. Desde o princípio, o intuito dEle é que nós honrássemos a Ele através da nossa vida. Por isso Ele nos criou à imagem e a semelhança. E é interessante pensar que um Deus tão poderoso, que criou tantas coisas maravilhosas, a gente olha para a natureza hoje, a gente fica contemplando que beleza, quanta força que há nisso, quanta diversidade, quanta complexidade que há em toda a natureza. Mas Ele nos criou para sermos a imagem e a semelhança de Cristo. Mas por que muitas vezes nós não estamos vivendo desse jeito? Nós não estamos vivendo sempre a imagem e semelhança de Cristo. Como vocês viram, a Débora falou aqui maravilhosamente sobre a experiência Rema. E nossa igreja local, ela cedia à escola o centro de treinamento bíblico chamado Rema. E eu nem sei se é bom falar isso, mas é bom que eu já vou treinando vocês. Mas no final dos 2 anos de matéria, tem uma matéria chamada Ministrando a Palavra, onde todos os alunos têm a oportunidade, têm um tempo determinado para poder ministrar, falar sobre aquilo que impactou a vida deles. E eu tive o privilégio de estar aqui para ouvir algumas ministrações de algumas pessoas. E como foi maravilhoso, queridos, como é bom receber da unção. Como eu me lembrei de quando eu me formei, que gostoso é a sensação. Eu gostaria de parabenizar vocês que concluíram com êxito essa fase. Mas, em uma das ministrações, algo me chamou muito a atenção. A pessoa, quando foi ministrar, ela começou, de forma padrão, honrando a vida de algumas pessoas. Mas ela falou uma frase em específico que caiu no meu coração. Ela agradeceu a vida daquela pessoa e disse: muito obrigada, porque você foi a primeira Bíblia que eu pude ler. Uau, queridos, isso me emocionou demais. Mas isso me fez pensar, será que eu estou sendo Bíblia na vida das pessoas ao meu redor? E eu te faço essa pergunta: que Bíblia as pessoas têm lido através da sua vida? Eu vou ser bem pessoal com vocês, queridos. E talvez vão me expor bastante, mas guarde suas pedras aí. Logo quando eu me casei, eu realizei um sonho de morar em um apartamento. O Senhor me concedeu esse sonho e no começo foi tudo muito gostoso, eu amava aquele apartamento, amava aquele lugar. Mas, como toda recém-casada, eu brigava muito com o meu marido. Para quem conhece a gente é muito diferente um do outro. E logo quando você se casa, você tem várias discussões, é normais. Por mais que no relacionamento esteja tudo maravilhoso, no namoro está tudo lindo, quando você se casa, é aí que o choque vem. E eu tinha muitas discussões com o meu marido, mas eu cometia o erro de gritar. Guarda suas pedras, queridos. Eu sei que é feio, mas é porque eu estou com o microfone e estou me abrindo para vocês. Mas todas as vezes que eu mirava, eu gritava. Todas as vezes que eu discutia com meu marido, eu gritava. Até que teve um determinado momento que um dos pastores auxiliar foi morar no mesmo prédio que a gente. E ele morou alguns andares acima. E aí meu marido, já sabendo do meu histórico, falou: olha, Letícia, toma cuidado para você não gritar. Vai que o pastor escuta. E todas as vezes que ele falava isso, eu me irritava mais ainda. E a vontade era de gritar mais ainda. Mas sabe, queridos, ele tinha razão. Mas não somente por isso. Eu dividia o andar com mais 3 pessoas. E com certeza, elas escutavam a minha gritaria. E na mesma intensidade que elas ouviam eu gritando, elas ouviam eu louvando. Na mesma intensidade que elas viam eu reclamando do apartamento que vivia sujo, elas viam eu levantando as minhas mãos, impondo as mãos na parede: pai, obrigado por esse apartamento. E eu fico pensando, que mensagem eu estava passando para eles? De um evangelho desequilibrado? Provavelmente sim. Mas glória a Deus, queridos, que eu mudei, meu marido pode confirmar. Eu melhorei, tá? Glória a Deus. Nós estamos crescendo, amadurecendo e eu melhorei. Mas eu acho que o Senhor faz uma coisa de propósito. Ele fala: olha, eu vou fazer isso aqui justamente para ela não errar de novo. Porque hoje eu me mudei, eu moro em uma casa, mas eu tenho uma irmã da igreja que é minha vizinha. Ela é colada ali comigo. E do meu outro lado, eu tenho uma amiga que eu creio em nome de Jesus. Nós estamos evangelizando ela, que daqui a pouco ela estará aqui conosco. Mas nós tivemos a oportunidade de acontecer um GC lá na minha casa. E o marido dessa minha amiga foi no GC, e ele entregou a vida dele para Cristo. E eu fico pensando, se eu tivesse aquela velha prática de ficar gritando, será que ele teria ido? Será que ele teria aceitado a vida, entregado a vida dele para Jesus? Você vê o quão importante é aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos.
Lá em 1 Coríntios 11:1 diz assim. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele foi escrever a sua carta, ele falou: ei, olha para mim, eu sou um referencial de Cristo. Será que nós temos essa mesma ousadia de falar: ei, olha aqui para mim, me imita, eu sou igual a Cristo? Assim como Jesus foi imitador do Pai, nós precisamos ser imitadores de Cristo aqui na terra. E não basta, queridos, nós termos apenas uma boa aparência de cristãos, mas nós precisamos ser verdadeiramente cristãos. Não basta a gente ficar somente com o estereotipo de uma Bíblia debaixo do braço. Ai, eles estão vendo que eu estou indo para a igreja, então eu sou cristão. Não. As pessoas precisam ver, através das nossas atitudes, que nós somos cristãos. Quantas vezes nós já fomos enganados com uma embalagem muito bonita, mas que por dentro tinha algo que era mais ou menos. A gente está vivendo muito isso, né? A gente vai comprar uma caixa de bombom, e a gente tem aquela expectativa que vai ser como antes. A gente abre, só tem o mesmo bombom, tem poucos bombons. Então, nós precisamos não viver somente de aparência externa, mas as pessoas precisam ver Cristo através das nossas atitudes. Queridos, o mundo, ele está sedento pelo amor de Cristo. Ele está sedento por referências. Quem são as referências dessa geração? Muitas vezes são os influencers que eles verem na internet. Mas esse papel é meu e você. Sermos referência aqui na terra é o papel dos cristãos. Muitas vezes nós seremos a primeira Bíblia que alguém vai ler. Eu gostaria de ler um texto com vocês, 2 Coríntios 3, do verso 2 ao 6. Ele é um pouquinho maior, então se você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Segunda Coríntios, do verso 2 ao 6, que diz assim: Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, a carta, ela foi inventada muito antes de Cristo. E ela foi inventada, de fato, para nós nos comunicarmos à distância. Quando ela foi inventada lá atrás, as pessoas utilizavam elas para passar notícias sobre os comércios, sobre políticas, para dar informações. E como naquela época era o único meio de comunicação, existiam algumas profissões que eram específicas para isso. Então, existiam os mensageiros, que eles percorriam grandes distâncias somente com uma carta para entregar lá para outra pessoa. Eu fico pensando, para quem é curioso, se fosse mensageiro, ia querer tentar ler ali a mensagem, mas também existiam os escribas, que nós lemos muito na Bíblia. Eles estavam ali responsáveis para escrever as cartas, para documentar tudo aquilo que era falado. E eu paro para pensar e falo: meu Deus, eu não podia ter nenhuma dessas profissões quando era lá atrás. Eu não ia aguentar percorrer todo esse caminho, e minha letra também, pai amado. A gente acabou perdendo, né, o costume de escrever. Mas, queridos, como é bom quando você recebe uma carta. Quem aqui gosta de receber carta? Eu gosto, queridos, porque eu me sinto especial. Porque eu sei que alguém parou, tirou um tempo, escreveu lá com a sua melhor letra para poder me homenagear. E hoje, nós não temos muito costume de ter a carta, porque a internet revolucionou isso. Então, quando nós queremos nos comunicar de uma forma mais formal, a gente acaba utilizando o e-mail. Mas quando a gente quer trocar mensagens mais rápidas, a gente usa o WhatsApp, mensagens em texto, porque de fato é mais fácil. Amém? Só me ajustar aqui, queridos.
Nós cristãos somos cartas vivas, escritas por Deus. E Ele é o remetente que escreve em nossos corações. E o destinatário são as pessoas que precisam ler a mensagem que está escrita em nossas vidas. Sabe? Cada gesto de amor, cada atitude, cada palavra de fé é como se fosse uma mensagem, um texto escrito pelo próprio Deus. E nós não somos escritos com tinta, como disse lá no versículo, mas nós somos escritos com o próprio Espírito. É Ele quem dá significado às coisas, queridos. É Ele que reconhece que a mensagem de Cristo transparece aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Assim como uma carta precisa aberta para ser lida, ela precisa ser aberta, querido. Você não pode pegar um envelope e falar, eu acho que está escrito isso. Não, ela precisa ser aberta para que a gente possa ver o conteúdo da mensagem. Do mesmo jeito, sou eu e você. Como nós queremos que as pessoas vejam as mensagens que nós estamos fazendo, aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida, se a gente não deixa as pessoas nos ouvirem. Se nós estamos aqui fechados, quietos, se a gente pega aquilo que o Senhor falou para nós, a gente fica igual o Sméagol lá no Senhor dos Anéis. É meu, é precioso, o que o Senhor fez para mim, ninguém vai falar. Não, queridos, nós precisamos ser uma carta aberta a ser lida por todos. Qual a mensagem sua vida tem passado? Lá em Apocalipse 3:1, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, assim declara aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Do que adianta nós sermos cartas vivas com mensagens mortas? Muitas vezes nós estamos apáticos, tímidos, sem ousadia. Nós não queremos pregar do Evangelho. Ei, queridos, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ser um povo alegre, um povo da fé. O Senhor nos chamou para termos relacionamento. Amém? Como uma carta, o princípio dela é comunicar. Todas as coisas ao nosso redor também comunica. Então, se eu vou a um evento importante, uma palestra, vou apresentar um TCC, as pessoas tendem a usar uma roupa mais escura, um cabelo preso, algo mais formal, porque ela quer comunicar de fato que ela está ali séria, está tranquila. Mas se você vem numa oficina jovens, numa oficina teens, você não vai vir de preto ali, com o cabelinho preso, com a polo fechadinha. Você vai vir com uma roupa colorida, com uma roupa mais jovial. Por quê? Porque a nossa aparência, porque a nossa roupa também comunica. E eu te faço uma pergunta. O que a sua roupa tem comunicado às outras pessoas? Eu não vou entrar nesse assunto, mas é só um adendo mesmo. Fique com essa aí. Quando nós vamos montar uma empresa, nós geralmente fazemos a missão, a visão e os valores, porque aquilo é a mensagem que a empresa quer passar para o mundo. Do mesmo jeito, uma cidade também tem uma mensagem. Qual que é o slogan de Arujá? Alguém sabe? Gente, calma aí, não entendi de novo. Qual que é o slogan de Arujá? O pastor não sabia, você não sabia, pastor? Sabia, então tá bom. Cidade Natureza. Eu e meu marido achávamos muito confuso, porque a cidade se denominava Cidade Natureza e não tinha nenhum parque. Era um pouco ilógico, mas graças a Deus agora nós temos muitos parques. Mas qual é a mensagem que essa palavra, essa frase comunica? Cidade Natureza. Nós entendemos que aqui é o quê? Há muito verde, há muita natureza, que é um lugar bom para se comunicar. Mas o que você acha da igreja mudar a mensagem que Arujá tem passado? O que você acha da igreja influenciar a política, a educação, os índices criminais? Queridos, a igreja ela tem poder para fazer isso, mas depende da mensagem que eu e você estamos passando através da nossa vida. Para isso, nós precisamos ser carta-vivas, demonstrando Cristo através das nossas falas e das nossas atitudes. Nós temos aqui palavras poderosas de que essa igreja será muito grande, de que essa igreja terão muitos membros. Mas você acha que eles vão vir como? Só através da vida do pastor Lucas? Não. Através da mensagem que eu e você estamos passando na nossa família, no comércio que nós vamos, no nosso trabalho. Seja participante disso, queridos.
Você tem deixado as pessoas saberem o que Cristo tem feito através da sua vida? Arujá vai ouvir falar sobre o que o Senhor tem feito nesse lugar, mas precisa começar através de mim e da sua vida. Semana passada, eu fui em uma aula, em uma academia aqui em Arujá, e foi uma aula muito interessante, porque foi uma aula chamada Gospel. Então eu falei, olha, interessante, Gospel? Vou nessa aula, né? Vamos ver o que é. Deu certo. E eu fui lá, queridos, e é uma aula muito divertida. Então, tocam louvores animados, e aí você está lá dançando, você está lá pulando. Mas o que mais me chamou a atenção foi que 15 minutos antes de acabar a aula, aquela professora para tudo, todo mundo senta, e ela traz 15 minutos de mensagem. Ela ministra por 15 minutos sobre a vida dos alunos que estão lá. E você pode olhar isso e falar, uau, maravilhoso. Ela teve uma oportunidade, aproveitou que era cristã, juntou tudo. Mas não, queridos, a história por trás é diferente. Ela já dava aula, aquele horário já era dela, mas, sem perguntar, ela foi ousada. E 15 minutos antes de todas as aulas acabar, mesmo não sendo denominada gospel, ela fazia isso. O que ela está sendo, querido? Ela está sendo uma carta viva. Ela pegou algo que era improvável. Uma aula de academia, pregar para Jesus, não combina. Tem nada a ver, a gente está lá todo suado, cansado. Mas, queridos, ela se fez presente, ela se fez Cristo através da vida daqueles alunos. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes você pode olhar para mim e falar, Letícia, mas eu não tenho oportunidade de falar do amor de Cristo. Eu não tenho oportunidade de ser uma carta viva, ninguém vai me ler. Ela criou a oportunidade, queridos. E após o dono descobrir, ela então deu o título de Gospel Dance, eu acho que é isso. E agora as pessoas têm a oportunidade de irem lá, e queridos, é maravilhoso. É muito gostoso você estar ali exercitando o seu corpo, mas você também ouvindo uma palavra, uma mensagem. E o que é isso, queridos? É a palavra de Deus entrando em lugares improváveis. Porque quando você iria pensar que em uma academia poderia ser pregado o Evangelho, então não há desculpas para mim e para você para falar do amor de Cristo através das nossas vidas. As pessoas precisam ver a Cristo através das nossas atitudes. E eu separei aqui 3 tópicos, 3 conselhos do que nós precisamos fazer para, de fato, sermos uma carta viva. E o primeiro tópico é ajuste a nossa fala. Nós vimos lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas falando. E lá em Provérbios 18, 21, diz que morte e vida estão no poder da língua. E lá em Efésios 4, 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Como que nós queremos pregar Cristo para as pessoas, se quando elas olham para nós, da nossa boca só sai murmuração, da nossa boca só faz confissões erradas, só fala, não consigo falar, descredulidade, vou ficar igual o pastor Steve aqui com meme, não consigo. Falta de fé, vamos ficar assim, tá? O que seria de nós, se tudo aquilo que nós falamos e fazendo é de fato falta de fé? Como que nós queremos pregar a Cristo para as pessoas? Como que eu quero pregar Cristo para os meus vizinhos, se eu estou lá gritando? Queridos, não condiz, é desequilíbrio. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e meu irmão, como eu percebo que às vezes eu falo algumas coisas erradas, quando ela repete. É terrível, queridos, é terrível. Eu sempre tenho o costume de brincar com ela e falar, ai, Sara, você está muito chata hoje. Não fica assim não, filha, você está muito chata. Ai, Sara, como você é chata. E aí, semana passada, ela virou assim para mim, para, mãe, você é chata. Repetiu exatamente aquilo que eu falo. E eu só percebo que eu estou falando besteira quando eu vejo ela falando. Então, lá em casa, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós falamos. Mas nós precisamos levar isso para a nossa vida cristã também. Sabe aquele velho ditado, o peixe morre pela boca? Muitas vezes, nós cristãos estamos morrendo, matando a nossa influência por conta daquilo que sai da nossa boca.
é como a Débora disse, aquela musiquinha que a gente canta lá atrás com as crianças. A boca fala aquilo que o coração está cheio. O nosso coração precisa estar cheio de gratidão. O nosso coração precisa estar cheio de Cristo, para que aquilo que saia da nossa boca não seja diferente do que aquilo que nós falamos, ou daquilo que nós vivemos. Eu sei, queridos, que é muito difícil, principalmente para nós mulheres, que temos o costume de falar mais, mas nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que nós falamos. Sabe? São as pequenas raposinhas, são as pequenas coisas, é aquela pequena reclamação, ai, eu não gosto de segunda-feira, ai, você reúne com as suas amigas, aí vocês estão lá naquela intimidade, e aí começam, ai, porque o meu marido, ele faz desse jeito. Ai, nossa, o meu faz igual. Quando você percebe, vocês já estão lá, em uma rodinha, reclamando do seu marido. Então, são as pequenas coisas, são os pequenos ajustes que nós precisamos fazer. Não adianta a gente viver só de aparência. Não adianta eu estar aqui com uma roupa, com a Bíblia debaixo do braço, mas da minha boca só sai incredulidade. Quando a pessoa vai conversar comigo, eu sou pior que o descrente. Eu estou ali na rodinha do meu trabalho concordando com aquilo que eles estão falando. Não, queridos, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ajustar a nossa fala, para que as pessoas possam ver Cristo através das nossas vidas. E o segundo ponto, ajuste o seu posicionamento. Lá em Salmos 33, 12 diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo alegre, nós somos o povo da fé. Será que as pessoas têm visto isso através da nossa vida? Ou nós só vestimos essa roupa quando nós estamos aqui na igreja? A Bíblia diz, lá em Efésios 5:9, que nós nos enchermos do... Opa, pulei para outro tópico, olha eu aqui. Muitas vezes, a gente acaba usando como desculpa. Ah, eu vou num comércio e eu não estou muito bem, é de manhã e eu não quero falar, e aí você está lá. Eu quero um pão, por favor. Isso é um povo alegre? Você está demonstrando a alegria de Cristo? Queridos, nosso Pai, Ele se entregou por mim e por você. Ele passou por uma morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar e viver de uma alegria plena. E por que eu coloquei posicionamento? Porque a alegria, ela é uma posição. A alegria é a posição de quem já venceu. Então, não é quando tudo vai bem, quando tudo está bom, quando o pastor falou, quando você está com roupa nova, quando a conta está gorda, que você está lá, eu estou alegre. Não, queridos, é mesmo situações difíceis. É mesmo quando tudo parece que está em trevas. Você está alegre porque você confia no seu Deus, porque você confia que Ele cuidou de tudo. E, queridos, não tem como. Quando você está em um ambiente e você recebe uma notícia triste, dá para você perceber quem, de fato, entendeu que é alegre em Cristo e quem não é. E é nessas horas que a mensagem de Cristo é pregada. Porque a pessoa que não é cristã vai olhar e falar, olha, ela reagiu diferente. Achei interessante. O que será que essa pessoa tem, que ela reagiu diferente? Queridos, é a alegria. A alegria precisa ser um termômetro para as nossas vidas. Nós temos motivos o suficiente, queridos, para estarmos alegres. Porque o nosso Pai já cuidou de tudo, já resolveu tudo na cruz. Então, nós precisamos nos manter nessa posição, firmes e alegres. Porque é através da nossa posição, através da nossa alegria, que Cristo é pregado. E o terceiro ponto, agora sim, encham-se do Espírito. Lá em Atos 4:31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito para falar com ousadia a palavra de Deus. E como que nós somos cheios do Espírito? Lá em Efésios 5:19 diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E é nosso dever, queridos, nos enchermos do Espírito, é a nossa responsabilidade. Nós precisamos tomar posição disso, de estar cheios do Espírito. Nós não podemos nos permitir sair de casa sem ser cheio do Espírito. Nós não podemos nos permitir entrar no carro para enfrentar o trânsito sem ser cheios do Espírito. Nós não podemos nos permitir
permitir trabalhar sem ser cheio do Espírito. Queridos, quando você está com a sua vida redondinha, conseguindo fazer seu devocional, tendo seu tempo de oração, sendo cheio do Espírito, você percebe que há algo diferente. Mas as pessoas ao seu redor percebem também. Opa, foi? As pessoas ao redor podem perceber também que há algo diferente. Quando você está nessa posição, pode aparecer situações que, assim como eu, você desejava gritar, você desejava se irar, mas quando nós estamos cheios do Espírito, a nossa mente é renovada e a carne é mortificada. E assim, você consegue fazer todos os outros tópicos que eu falei, falar as coisas certas e, de fato, viver em alegria. É nítida a diferença quando estamos cheios do Espírito. Arujá vai ser impactado por aquilo que irá acontecer nesse lugar, mas depende de mim e de você estar cheio. Porque, como o texto disse, quando nós estamos cheios, nós falamos com intrepidez. Quando nós estamos cheios, nós somos ousados o suficiente. Como nós queremos viver grandes coisas, quando se levanta alguém enfermo em nosso trabalho ou na nossa família, você está lá apático. Ai, poxa, que pena, você vai melhorar. Não, queridos, nós precisamos nos levantar em ousadia e falar, eu conheço um Deus que pode resolver o seu problema. Eu sirvo a um Deus que cura. E é nesse momento que nós temos que ter ousadia para falar da palavra de Cristo, queridos. Desse jeito, você dá oportunidade para que as pessoas possam ver Cristo através da sua vida. Hoje, eu tenho o privilégio de ter a minha chefe congregando conosco aqui. Mas nem sempre foi assim. Eu estou nessa igreja há 8 anos e o meu trabalho eu também estou há 8 anos. Mas esse trabalho foi fruto de oração e foi fruto de confissão. E ela nem mesmo crente era. Mas você acha que eu ficava lá todo dia? Ei, você precisa entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno, cara. Eu sei que tem gente que é evangelista e é na lata, assim, mas não acontece comigo. E eu não ficava todo dia cutucando ela, ei, você precisa servir a Cristo. Ei, essa vida sua não dá. Não, queridos, mas eu me permiti ser uma carta aberta para ela. Eu me permiti ser uma Bíblia para que ela pudesse ler. E hoje ela está aqui congregando conosco, queridos. Mas não só por conta da minha vida. Algumas pessoas em específicos passaram pelo lugar do nosso trabalho e aí deram aquele checkmate. E hoje eu posso desfrutar da presença dela congregando aqui do meu lado. Mas você acha que isso acabou somente em nós? Não. Nós lidamos com o público e nós recebemos cerca de 250 pessoas por mês. E todas as 250 pessoas sabem o que Cristo tem feito através da minha vida e através da vida dela. Porque nós nos permitirmos sermos cartas vivas. Queridos, eu lembro quando eu fui me casar. Casamento é de fato um momento que nós temos muitos testemunhos. Então é um testemunho do casamento, é um testemunho da casa, porque de fato a gente vive grandes milagres. Mas eu lembro das pessoas que trabalhavam com a gente, dos pacientes, pensando, falando, nossa, mas você casou em tal lugar? Nossa, mas você casou em Ilhabela? Mas você é secretária. Como assim? Queridos, nem eu sei como assim, mas o Senhor nos deu uma palavra e nós desfrutamos daquilo que Ele falou e nós confiamos até o fim. Então, a nossa vida está lá, a ser aberta para todas as pessoas que estão lá. E no final, queridos, no final de tudo, tudo se resume a apenas uma coisa: pessoas. Nós estamos aqui por vidas, queridos. Nós precisamos ser carta aberta para que as pessoas possam ver Cristo através das nossas vidas. Para assim como a minha e a sua vida foi transformada, a vida de outras pessoas possam ser também. E eu vou falar agora para você que já é crente há algum tempo. Não fique nesse lugar confortável. Porque eu sei, queridos, que a gente está aqui vivendo um ambiente, todo mundo nos conhece, meus amigos ali já são cristãos. Para que eu vou fazer novas amizades? Dá muito trabalho. Para que eu vou conhecer gente nova que não é cristã? Ah, nada, ela vai minar a minha fé. Não, queridos. Você precisa estar cheio do Espírito, para que aquilo que te salvou possa salvar outras pessoas. E eu me peguei nesse limbo, nessa bolha, eu falei, Senhor, mas eu vou falar de Cristo para quem? Se eu estou aqui, só com os meus amigos. Nós precisamos, queridos, abrir o nosso leque e ver as pessoas como Cristo vê elas. Eu sei, queridos, que quando você olha para o mundo e você que já está acostumado a essa vida cristã há um tempo, você fala, não tem como, é muito diferente. Mas é através da sua vida, é através do seu posicionamento, é através da sua atitude, é através da sua disposição
que você pode transbordar o amor de Cristo nessas pessoas. Então é trabalhoso, queridos, não há nada que não seja trabalhoso. Academia é cansativo, dói. Criar filhos é cansativo, dói. Casamento é cansativo e dói. Mas nós não estamos aqui para fazer somente aquilo que é confortável. Então esteja com o coração sensível para que você possa orar por pessoas, para que você possa orar por oportunidade de transbordar esse amor. É muito bom, queridos, nós estarmos aqui em união, congregando, estando junto com as pessoas que nós estamos acostumados, mas não dá para ser assim. O Alto Tietê vai ser impactado por essa palavra da fé. E nós precisamos falar disso para as pessoas que não são crentes. Nós precisamos contar o nosso testemunho para as pessoas que não conhecem a Cristo. Como elas vão conhecer a Cristo se eu e você não estamos dispostos a pregar esse evangelho? Nós precisamos, queridos, estar cheios do Espírito, cheios de Deus, para fazer exatamente aquilo que deseja, para que nós possamos ser cartas vivas perante a Cristo. Final do ano está aí. E para você que é mãe, dona de casa, está acostumada que no final do ano a gente faz aquela faxina geral. Então parece até que a vigilância sanitária vai aparecer lá, porque você limpa minuciosamente cada detalhe. Não, eu vou tirar isso, vou limpar. E eu te convido essa noite a você fazer uma faxina aí no seu coração. Principalmente você que está acostumado a estar nesse ambiente. Porque nós que já somos cristãos há algum tempo, os erros grotescos, as nossas atitudes erradas que eram grandes, já se foram. Mas aqueles cantinhos bem pequenininhos, e aquela fala bem pequenininha, e aquele problema, aquele pecado que ninguém está vendo. Ai, olha, eu gritava lá na minha casa, mas ninguém estava vendo, até o pastor mudar para o meu apartamento. Estava ali quietinho. E eu te convido essa noite, queridos, a sondar o seu coração e fazer essa faxina das pequenas coisas que possam estar atrapalhando para que as pessoas possam ver Cristo através da sua vida. Hoje é noite, queridos, de você recalcular a rota. E eu queria que você, mesmo aí no seu lugar, pudesse fechar os seus olhos. Nós temos alguns minutinhos e eu separei eles para você mesmo. Se conectar e pensar, Pai, o que eu preciso mudar para ser Cristo para as pessoas? Pai, que atitude minha eu preciso mudar para que as pessoas possam ver Cristo através da minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Pai, o que eu preciso alcançar? Quem eu preciso alcançar? Queridos, traga à memória pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que precisam de Cristo, seus vizinhos, seu colega de trabalho, seus familiares. Ei, queridos, não desistam. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de mim e de você. Nós não podemos desistir daqueles que o Senhor também amou. O Senhor se entregou por todos, queridos. Nós precisamos ver as pessoas como Cristo nos vê, através da ótica, através da lente de Cristo. Aleluia. Pai, obrigada. Obrigada, Pai, porque é uma noite de recalcular rota. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito, Pai, lembrando de pessoas, lembrando de atitude, lembrando das pequenas raposas que possam estar atrapalhando, para que a mensagem de Cristo possa ser pregada, para que a mensagem de Cristo possa ser entregue, Pai. Muito obrigada pelos olhos abertos, por ouvidos atentos, ó Pai, para entender aquilo que você deseja fazer através da nossa vida. A nossa vida não é mais nossa, mas nós entregamos ela a Ti, e o Senhor é dono de todas as coisas, não é dono apenas de uma parte, mas o Senhor é dono por completo, e a nossa vida é Tua, então faça aquilo que você deseja, Pai. Nós queremos pregar a Tua mensagem livremente, nós queremos pregar a Tua palavra livremente, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por mudanças de conduta. Obrigada pelo Senhor, Pai, lembrando nos corações aquilo que precisa ser ajustado. Nós não sairemos daqui da mesma forma, mas nós sairemos daqui convictos que nós iremos pregar o Teu Evangelho aonde quer que nós estejamos. O Evangelho ser pregado, Pai, não fica só apenas por evangelistas, mas fica por mim e por todos os meus irmãos que estão aqui com corações disponíveis. O Senhor disse em Tua palavra, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, que as nossas atitudes possam resplandecer a Cristo. Oh, obrigada, Pai. Há uma frase do C.S. Lewis
que diz assim: Cristo opera em nós, através dos outros seres humanos, e neles, através de nós. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para outros seres humanos. Nós precisamos resplandecer a Cristo em todas as nossas atitudes. Obrigada, Pai. Obrigada porque você é bom em todo o tempo. Você é santo, 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 exaltado. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz. Oh, você é santo, santo, santo. Você pode ficar de pé? Queridos, eu tenho no meu espírito uma atmosfera de honra nesse lugar. Eu não sei se a pessoa que pôde ser Bíblia para você está aqui hoje, mas se ela estiver, não deixe de honrar. Não deixe de agradecer ela, porque hoje você está aqui, porque ela pode ser Cristo através da sua vida. Eu não sei se essa pessoa está aqui hoje, eu não sei se essa pessoa está longe, mande uma mensagem, eu não sei. Mas algo você precisa fazer, porque a nossa vida foi transformada, porque alguém se permitiu ser Cristo através das nossas vidas. Eu não sei se é seu pai, eu não sei se é seu amigo, eu não sei se é o seu pastor, mas há uma atmosfera de honra nesse lugar. E não fique apático, queridos. Se mexa, se movimente com o Espírito. Deixe que Ele sonde o seu coração. Deixe que Ele traga as palavras certas, queridos. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada porque nós fomos salvos. Oh, obrigada porque a Tua palavra é poderosa. Obrigada porque o Senhor nos amou. O Senhor nos salvou. Obrigada, Pai, pelas pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, rendidos a Ti, para que hoje a nossa vida pudesse ser transformada. Pai, obrigada. Oh, obrigada, Pai. Santo, santo, santo. Oh, não, sou. Obrigada, Pai. Você é santo, 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 exaltado.
poderia deixar de honrar publicamente as pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. Então não foi à toa que o Senhor me deu a inspiração sobre a Samara e a Thalita. Mas eu também gostaria de agradecer ao meu esposo, porque se eu estou aqui hoje foi porque ele investiu em mim. Mas a Samara e a Thalita, eu me lembro de 3 horas da manhã te ligando. Você me ajudou tanto. Se hoje eu sou o que sou e faço o que faço, foi porque você investiu em mim. Foi porque você acreditou em mim. Thalia, eu não sei se você sabe, mas houve um tempo que eu estava muito confusa sobre o meu chamado. Mas você foi ousada, você foi guiada e você me exortou. Obrigada, porque nem sempre são só palavras de amor e carinho, mas a exortação também faz parte de quem ama. Queridos, esse é o reino de Cristo. Esse é o reino de Cristo. Ele é movido por pessoas. Ele é movido por pessoas. Nós estamos aqui por vidas. Nós servimos a Cristo porque nós amamos vidas, assim como Ele também. Eu não conheço a todos que estão aqui essa noite, mas eu tenho um convite muito especial para você. Se você hoje não está se vendo nessa posição de Cristo resplandecer através da sua vida, se hoje você tem o desejo de fazer uma oração simples, ninguém está aqui te convidando para uma denominação, para você ser evangélico, mas é uma oração simples, mas uma oração tão poderosa, a oração que nos salvou, a oração que nos libertou. E se você está aqui nessa noite e tem algo borbulhando no seu coração, tem algo que te incomodando, vem até aqui na frente, levante a sua mão direita, nós queremos orar por você. Se você tem o desejo de entregar a sua vida a Cristo, se você tem o desejo de fazer o Senhor o seu único e Salvador, levante suas mãos, nós queremos te dar um abraço, nós queremos orar com você. Alguém? Aleluia. Do mesmo modo, queridos, se você estava afastados do caminho do Senhor, se você já conheceu esse Deus tão poderoso e tão bom, mas se desviou do caminho, ei, queridos, nós não queremos saber o motivo, nós não queremos saber o porquê, mas nós estamos aqui de braços abertos para te receber. Se você deseja voltar aos caminhos do Senhor essa noite, levante suas mãos, nós queremos também orar com você. Há alguém aqui nessa condição? Aleluia. O convite está aberto, queridos. Se você deseja, você pode vir aqui à frente. Não há decisão melhor, queridos. Não há decisão melhor do que entregar a nossa vida a Cristo, do que fazer Ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Há alguém que precisa de oração para cura essa noite? Há poder disponível, queridos. Há poder disponível para que você saia com a sua cura essa noite. Há alguém? Aleluia. Eu tenho um pedido de oração, eu gostaria que vocês orassem comigo. Nós iremos orar pela Esther. Desculpa. É um testemunho? Glória a Deus, um testemunho da Esther. Nós oramos no domingo e ela teve alta da UTI que estava em coma. Aleluia! Glória a Deus, queridos. A palavra funciona, queridos. Você pode achar que muitas vezes é bobagem. Eu não vou colocar um pedido de oração lá. Mas, queridos, a palavra é poderosa. E há poder quando nós estamos reunidos aqui. A Bíblia diz que quando nós estamos reunidos entre um ou mais, ali Ele está. Então, queridos, não se acanhe, traga seus pedidos. Nós estamos aqui como igreja, como família. E nós somos corpo e nós precisamos, sim, orar e interceder uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Aleluia. Eu tenho aqui 3 indicações de livro. Eu não sei se você sabe, queridos, mas nós temos o Verbo Shop que fica aqui no nosso corredor. E há, queridos, literaturas maravilhosas para edificar a sua vida. E o primeiro deles é O Poder de Suas Palavras.
Outro livro maravilhoso é o Ha Ha Ha, de Bud Wright. É um livro bem pequenininho, queridos. Você consegue ler isso aqui em um dia e tem confissões poderosas. E a última indicação, Excelência. Como buscar um espírito extraordinário. Todos esses livros você consegue adquirir lá no Verbo Shop para que você seja acrescentado naquilo que você tem, naquilo do seu conhecimento. Amém? Queridos, é isso. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu amo vocês, de verdade. Eu amo ser família.